crítica e o elogio. São duas coisas que são terríveis. Não tem muito jeito, não, né? Eu penso que toda vez que alguma coisa mexe com você, ela não mexe de forma positiva. Mas já digo que posso estar errado mesmo, né? Porque imagina que quando você faz... Não, quando você recebe um elogio, como você se sente, né? Aí o teu ego dá uma super inflada, você se sente super bem, né? Entra num estado de euforia, de automotivação, né? Isso é o sucesso total. Então, esse é um pico eufórico, né? E quando você recebe uma crítica, aí acontece o inverso. Na mesma proporção em que você tem uma carga de energia, né? Quando alguém diz alguma coisa muito positiva sobre você, essa mesma carga, ela se inverte, porque é a perda que você vai ter. Então a crítica, ela te dá uma desvitalizada muito boa, né? E aí eu penso que nós ficamos flutuando nesses dois polos, né? O polo positivo e o polo negativo. O polo positivo, quando você recebe elogio, e o negativo, quando você recebe uma crítica. Mas nas duas situações, nós estamos muito dependentes da opinião do outro, né? A gente acaba nos configurando com a própria opinião. Então, isso aí é uma coisa que não é muito, acho eu, não é muito positiva, né? Imaginou, você faz um trabalho com o máximo cuidado, com toda a preocupação possível, pode estar melhor ou pior, mas você desenvolveu aquilo, e de repente alguém superavalia o teu trabalho, né? Então, a medida que a pessoa está usando para avaliar é a medida dela, né? Não é nem a sua, porque a gente nunca sabe direito o quanto a gente fez de bem feito, a não ser que a gente tenha um parâmetro para aferir, né? Mas aí pronto, essa supervalorização vai fazer com que a gente pense que nós somos muito melhores do que a gente imaginava, né? Isso é ótimo. Agora imagina o contrário, né? A pessoa faz uma crítica severa ao teu trabalho e aí você fica acabado, né? No final das contas, eu penso que depende muito da figura que está fazendo a avaliação. Tem pessoas que fazem uma avaliação que você nem vai ligar, seja ela positiva ou negativa, né? Mas tem outras que representam uma figura de autoridade, que pode ser uma figura de autoridade validada por você, que a opinião dela vai te tocar, ou vai te fazer melhorar, ou vai te fazer piorar, né? Por isso que eu acho que tanto o elogio, né, quanto a crítica são coisas que nós temos que pensar bastante, né? Não é para a gente não achar que eles não existem, porque eles existem dentro de cada um de nós, mas que a gente aprenda a dar as medidas certas para as coisas que acontecem à nossa volta, né? E isso eu creio que é de grande valia na nossa vida e no nosso caminho, porque o elogio pode te fazer achar que você está no caminho do sucesso, e a crítica pode te fazer pensar que acabou tudo, não tem mais jeito. Se isso for feito, por exemplo, num local de trabalho, você pode até pensar que você perdeu o emprego, mas no mesmo local de trabalho, se te fizerem um elogio muito grande, você pode pensar que você já está no rumo certo para ser, né, o top da empresa. E isso não é bem verdade. Tem uma história de uma pessoa conhecida, né, que em uma empresa ela recebeu... Tinha uma história de medalha do mês, sabe aquela coisa assim, olha, o melhor funcionário do mês. E essa pessoa recebeu
a medalha de melhor funcionário do mês, com direito a foto, né, ficar do lado de pessoas importantes na empresa e tudo mais. E no mês seguinte ela foi demitida. Então, é o fim da picada, né? Mas eu sei de casos de pessoas que também receberam uma crítica violenta e de repente foram promovidas. Aí você fala, mas como é que pode acontecer isso? Nesse nosso mundo pode acontecer de tudo, porque, né, é assim que funciona, né? As avaliações são emocionais, elas não são racionais, né? Antes elas talvez fossem muito mais racionais, porque nós tínhamos uma relação pessoal muito mais próxima. O que valia era a relação entre as pessoas, o que a pessoa era. Agora vale o que a pessoa que diz que é para a gente. E nós não temos nenhuma estrutura interna para poder avaliar o que a pessoa diz. Então, nesse caso, nós estamos realmente numa situação que é melhor a gente pensar bastante para consertar, né? Isso é uma coisa que não dá para a gente colocar dentro de lei, né? Comportamento moral tem que ser respeitado, né? A palavra tem que ser respeitada. E principalmente o respeito ao nosso próximo tem que existir, né? Uma pessoa faz um caminho que não é reconhecido, né? Seja ele bom, né? Ou seja ele mau, você tem que ser visto, né? E avaliado conforme o que você é. Elogio e crítica estão dentro atualmente da mesma caixa, né? Mas já houve uma época em que o elogio confirmava toda uma boa ação, todo um comportamento, né? E que a gente podia confiar. A crítica também a gente podia confiar. É isso.